Mas vamos continuar falando de anatomia do abdômen e olha só, na TC não é tão fácil de ver o estômago assim na sua forma anatômica, mas a gente consegue enxergar. Só que esse aqui é o estômago na radiografia contrastada, tá? Então a gente vê aqui o fundo gástrico, a gente vê aqui o corpo gástrico, o antro e o piloro. Então o estômago ele tem a pequena curvatura aqui e a grande curvatura. É mais ou menos o que os livros eles trazem mesmo, não tem grandes diferenças. Então, no raio-x, se a gente der contraste para esse paciente engolir e avaliar o estômago dele, tirar lá a radiografia, no momento que o contraste está no estômago, a gente vê mais ou menos essa imagem, que é muito semelhante ao que os livros trazem, né? E depois que o contraste passa pelo estômago, ele vai delinear o duodeno, o arco duodenal, tá? Primeira porção do duodeno ela é intraperitoneal, mas a segunda e a terceira são retroperitoneais e fazem o C aqui, ó, na cabeça do pâncreas. Depois a quarta porção, que é essa porção mais ascendente aqui do duodeno, vai depois do espaço de Treitz e se torna o jejum propriamente dito. Então aqui a gente tem o duodeno, primeira, segunda, terceira e quarta porção, a papila maior e a papila menor aqui, o pâncreas se encaixa exatamente aqui e o ducto colédoco junto com o pancreático principal vão desaguar aqui na papila maior, papila de Vater. Beleza? Então, ó, primeira e quarta porção intraperitoneais, segunda e terceira porção duodeno retroperitoneais. Aqui a moldura do cólon, como vocês podem ver, gente, no cólon a gente tem aqui no comecinho, no seco, o apêndice, mas ao longo de todo o cólon a gente tem essas estruturas aqui, ó, gordurosas, esses apêndices gordurosos ao longo da face antimesentérica do cólon. O que é face antimesentérica? É a face que está voltada para o lado oposto ao da raiz mesentérica. Então isso aqui, ó, é chamado mesosigmoide. Aqui a gente tem o sigmoide, isso aqui é o mesosigmoide. É como se fosse a raiz mesentérica do sigmoide. Assim como o cólon transverso tem o mesocólon transverso, tá? A face oposta a essa face aqui é a face antimesentérica. Então, aqui eu tenho a face antimesentérica e lá atrás é a face mesentérica, tá? Então, esses apêndices epiploicos ficam na face antimesentérica. E às vezes eles torcem. E quando eles torcem, eles dão um quadro inflamatório que pode simular apendicite ou pode simular diverticulite, a depender de onde esse apêndice vai torcer. Porque se ele torce aqui no ascendente, vai simular apendicite. Mas se ele torce no sigmoide, vai simular diverticulite. Beleza? Aqui uma visão mais aproximada do reto, só para você lembrar que o reto tem divisões, né? Então a gente tem nos primeiros 5 centímetros, 4 a 5 centímetros aqui o canal anal. Depois a gente tem o reto até uns 15 centímetros. Esses 15 centímetros de reto, a gente divide em reto baixo, reto médio e reto alto. Tá? A cada 5 centímetros a gente vai dividindo. Reto baixo ou inferior, reto médio e reto alto a cada 5 centímetros após aqui o canal anal, a linha pequitina. Bom, então, mais um exame contrastado, a gente está vendo aqui o estômago, mas agora a gente vê também o arco duodenal. Primeira porção, segunda, terceira e quarta porção. É normal, deve ser assim, esse arco duodenal. O duodeno ele tem que ir e voltar. Às vezes o duodeno vai, mas ele não volta. Então a gente às vezes vê esse tipo de imagem aqui. O estômago está aqui. Ficou parecendo um rim, né? Aí o duodeno está aqui, o normal é o duodeno fazer isso, né? Beleza. Só que às vezes acontece isso aqui. O duodeno ele não volta e ele fica com aspecto retorcido, né? Isso aqui indica uma malformação intestinal com aumento do risco de volvo intestinal, tá? Então o duodeno ele tem que ter esse aspecto em C, isso é normal. Mais um exemplo aqui, um pouquinho do estômago, o C do duodeno, e aqui a gente está vendo as alças intestinais. Aqui é um exame contrastado do abdômen, uma radiografia contrastada. A gente vê o pregueado mucoso do jejum e o pregueado mucoso do íleo. Perceba que o pregueado mucoso do jejum ele é mais heterogêneo, tá? Ele é como se as marcas das pregas do jejum fossem mais evidentes.
Então tem um aspecto mais heterogêneo, enquanto que no ilho você tem um aspecto mais homogêneo, você tem pregas menos evidentes, tá? Mas a distribuição é sempre essa distribuição mais ou menos assim. Aqui eu tenho alças de jejum, aqui eu tenho alças do ilho. Isso parece bobo, né? Mas na verdade isso tem uma importância clínica. Quando a gente tem a inversão desse padrão de pregado mucoso, existe uma doença que faz isso. O nome dessa doença é doença celíaca. A doença celíaca ela tem a capacidade de inverter o pregado mucoso do jejum e do ilho. Você tem um ilho mais com pregas mais evidentes e um jejum com pregas menos evidentes, um pregado mais homogêneo. E aqui o cólon, a moldura cólica do jeitinho que o livro gosta de mostrar para a gente, só que no exame de radiografia contrastada. A gente tem a válvula iliocecal chegando aqui. E aí, a válvula iliocecal ele é um bom referencial anatômico para a gente separar o que é seco abaixo da válvula do que é colo ascendente a partir da válvula. Aqui no seco a gente tem o apêndice, ó, que bonitinho saindo aqui. Então, seco após a válvula, colo ascendente, flexura hepática, que está perto do fígado, aqui no hipocôndrio direito, cólon transverso, flexura esplênica, perto do baço no hipocôndrio esquerdo, cólon descendente ou esquerdo, né? Assim como o cólon ascendente também pode ser chamado de cólon direito. E eu vou ter o sigmoide formando um S aqui e o reto, ok? Então perceba que o reto geralmente fica dentro do escavado pélvico aqui na radiografia. Eu tenho os ossos da bacia aqui, tá? E aqui eu tenho escavado pélvico, coluna lombar, sobreposto aqui o sacro e o escavado pélvico, o anel pélvico. O reto geralmente fica aqui. E uma das formas da gente pensar em síndrome obstrutiva é quando a gente não encontra gás no reto na radiografia de abdômen nessa região. Então, só para a gente se situar, olha aqui uma TC do abdômen no plano coronal. A gente vê o fígado, a gente vê a vesícula aqui junto à margem inferior do fígado, a gente começa a ver o estômago aqui. Olha que bonitinho o estômago. A gente vê aqui, ó, o cólon transverso passando aqui. Vai fazer a flexura esplênica e vai descer. Ó, a gente vê um pedacinho do baço aparecendo aqui. E os rins lá atrás, parecendo dois feijõezinhos, tá? Eu gosto de brincar que os rins parecem dois feijõezinhos mesmo. E o fígado aqui no hipocôndrio direito. Mas vamos continuar que tem mais coisa aqui para mostrar para vocês nesse exame. Primeiro que a gente vê o pregueado mucoso do jejum com pregas bem mais evidentes, enquanto do ilho tem pregas bem menos evidentes. É praticamente só a parede mucosa, enquanto que no jejum as pregas elas não invagem nada aqui, como vocês podem ver, ó. É bem diferente o que é jejum do que é ilho. E aqui no cólon, a flexura hepática e cólon ascendente, eu tenho uma estrutura que está saindo do seco aqui, que parece uma cobrinha, ó. E ela acaba do nada, ela acaba em fundo cego. Essa estrutura, essa cobrinha aí, é o apêndice secal, tá, gente? Olha ele vindo daqui, ó, e saindo aqui do seco, ó. Aqui finalzinho, saiu o seco e o apêndice. E eu vou mostrar para vocês a válvula iliocecal. A válvula iliocecal é, geralmente, quando ela chega aqui no cólon, ela faz uma gordurinha aqui. Então tem um acúmulo gorduroso na topografia da válvula iliocecal. Aí se eu acompanho isso aqui, eu vejo uma alça de ilho chegando ali, que é essa alça aqui. Então essa alça aqui, ó, quando vai ali para o cólon, ela entra no cólon e faz um acúmulo de gordura. Isso é a válvula iliocecal, tá?